muita palavra de Deus. Boa Tarde Vale, na Rádio Vale do Aço. www.radiovaledoaço.com.br. Disponível também em aplicativo Android ou iOS. Rádio Vale do Aço, a rádio da família cristã. Muito boa tarde, você está na melhor web rádio do Vale do Aço, a estação da família cristã. E agora eu quero retornar esse bloco, já deixando aquele abraço especial aí pro nosso ouvinte, né? Pro nosso Moisés Abner. Eita, Moisés Abner, eu mandei um abraço lá pra Juliana e pro Wesley. E eu esqueci do Moisés, gente, não posso esquecer, né? Moisés é o nosso ouvinte, né? Lá do bairro Iguaçu, filho da Juliana e do Wesley. Um grande abraço para você, Moisés. Web Rádio de Patinga para o mundo. Você acabou de ouvir aí Daniel e Samuel cantando a música Feliz Demais. Como eu tinha falado, agora a gente vai bater um papo aqui sobre os 3 principais motivos que afastam a nossa vida, que atrapalham, né, a nossa vida de oração. Então, a partir de agora, a gente vai bater esse papo aqui na Web Rádio Vale do Aço. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Como é difícil, né? A gente viver uma vida de oração. Realmente não é fácil. A gente muitas vezes precisamos lutar e lutar muito para vencer esses obstáculos da nossa vida, não é verdade? E nós temos muitos inimigos que lutam o tempo todo contra nós, né? Para que a gente não tenha uma comunhão verdadeira com Deus, não é verdade? Então hoje nós vamos falar aí dos 3, né? O que nós consideramos os 3 maiores inimigos da nossa vida de oração. E a gente vai conversar também um pouco sobre como vencer, né, esses inimigos, né, do nosso momento de oração com Deus. Olha, e o primeiro inimigo que a gente vai estar falando aqui é justamente, talvez, o que todo mundo também tenha pensado. Não sei se foi o caso, mas o primeiro inimigo da nossa vida de oração é exatamente o tempo. O tempo tem sido apontado por muitos, né, como um grande culpado aí pelo fracasso em nossas vidas de oração, em nossa comunhão com Deus. Falta tempo para tudo. Não há tempo. Eu tenho pouco tempo. Eu estou na correria, né? A frase mais falada, né? Uma das frases mais faladas hoje em dia é isso aí, ó. Tô na correria. Agora eu não posso falar com você porque eu estou na correria do mundo, né? Essas são frases muito repetidas por aqueles que não conseguem ter uma vida de oração satisfatória. Às vezes até ora, mas é aquela oração muito superficial, né? E a gente que tem filho, eu comparo muito essa questão de oração com o filho da gente. Como é ruim, né? O filho da gente só procurar a gente para pedir, né, alguma coisa. É complicado, muito complicado. Então a gente precisa de ter uma amizade, um relacionamento, né? Porque aí quando ele vier pedir, a gente vai ter alegria, né? Em suprir, né, aquela necessidade dele. Então a falta de tempo, ela tem sido sim um grande motivo, né, um grande inimigo do nosso momento de oração. E eu reconheço que um dos maiores triunfos, né, do inimigo é nos manter bem ocupados. Ele tem sido muito
artista, né? Nessa parte aí, porque ele tem nos ocupado com coisas que Deus não mandou que a gente fizesse. Deus não mandou fazer, né, para que o tempo nos falte. Mas o inimigo, ele tem colocado sim muita coisa em nossa vida que vem tomando o nosso tempo de oração. Isso é muito triste, né? Isso é muito chato, muito tem vencido, né? Tem nos vencido, tomado o nosso tempo. Principalmente eu observo a questão das redes sociais, né? A gente tem o WhatsApp, nós temos o YouTube e temos também Instagram, Twitter, Facebook e agora Kawaii e TikTok e outros que eu nem conheço. Isso tudo acaba tomando o nosso tempo, tomando demais, não só no aspecto de roubar o nosso tempo da oração, mas roubando o nosso tempo do relacionamento com nossos familiares, com os filhos, com a esposa, com o marido, até com amigos, né? Com pais, com amigos. Então, é justamente isso que tem acontecido com muitas pessoas. Não conseguem separar um tempo para se dedicar ao Senhor, né? A uma vida de oração de qualidade. A vida de oração, pois estão com o seu tempo totalmente preso a outras prioridades da vida, né? Além das prioridades, além das necessidades, né, principais que nós temos ainda esse inconveniente aí, né, das redes sociais sempre roubando, né, o nosso tempo, nosso precioso tempo, né, que nós deveríamos dedicar, né, à oração, não só a oração, mas também ao devocional diário, todos os dias. Não, e como é difícil, né, a gente fazer o devocional, e quando a gente faz muito rápido, né? Isso acaba complicando muito, porque o nosso relacionamento vai se enfraquecendo cada vez mais com o nosso Deus, não é verdade? Então a gente precisa de gerenciar esse tempo de uma maneira mais inteligente, né? Não passar 10 horas nas redes sociais e 1 minuto na oração, 2 minutos no devocional, né? Porque quando a gente for buscar a bênção de Deus, buscar aquilo que a gente almeja, né, a gente não vai ter crédito suficiente, né? O nosso relacionamento ele vai estar muito enfraquecido com Deus e isso pode nos trazer grandes prejuízos, né? E qual que é a solução para isso? Né? A solução não é fácil, não passa por um caminho fácil. Na verdade, é preciso a gente rever as nossas prioridades na nossa agenda diária, né? O tempo, ela é uma matemática, né? A divisão do tempo é matemática. O tempo, o nosso dia tem 24 horas, né? E cada hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Como que você vai dividir? Você tem escola, você tem trabalho, você tem seu lazer, mas também precisa de entrar nessa agenda esse momento aí da oração a Deus, né? Porque esse inimigo, ele não vai te deixar. Ele sempre vai estar ali te tomando o seu tempo. Então, o tempo ela é uma matemática. Não há outra forma senão você fazer ajustes, cortes, né? Trazendo a vida de oração como uma prioridade de vida na sua agenda diária. Talvez você precise, até dormir menos ou trabalhar menos, né? Tem gente que trabalha tanto que fica difícil, não sobra tempo nem para o devocional, que é importante, né? Faz tantas horas extras, né? E então você precisa rever, né, isso aí, quem sabe dormir, né, menos à tarde, né? Aquele cochilo da tarde, ou assistir menos televisão, ou menos internet, né?
Eu acho que é muito importante a gente rever esse conceito. Mas a análise, gente, ela é pessoal. Cada um tem o seu estilo de vida. Eu estou falando aqui muito de internet, estou falando de redes sociais, mas tem gente que ocupa muito tempo com outras coisas, com lazer. Ué. Talvez é conversando com amigos, né? Pessoalmente mesmo. Mas é muito tempo. E isso precisa ser melhor gerenciado. O que a gente está falando aqui é apenas um alerta, né? Você só conseguirá ter tempo para orar se realmente a vida de oração, se ela for importante. Se ela não for, infelizmente, né, você vai fracassar nesse aspecto. E aí, cada dia que passa, você vai se distanciando mais desse ato tão importante que é esse momento de oração com Deus. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Você está ouvindo a Web Rádio Vale do Aço, a estação da família cristã. E nós estamos hoje falando sobre os 3 principais motivos que te impedem de ter uma vida de oração e como nós podemos vencer, né, esse inimigo, né, da nossa vida de oração. Lembrando que você pode participar desse momento conosco através do nosso WhatsApp, que é o 31993179103. Ou você pode também baixar o nosso aplicativo na Play Store para Android e mandar o seu recado aí através do nosso aplicativo, ok? Nós falamos aí do nosso primeiro inimigo, que é o tempo, né? E realmente, na verdade, a falta de tempo para a oração, a falta de gerenciamento do tempo na nossa vida, ela traz esse prejuízo, né? Aí no nosso convívio com Deus. Agora nós vamos falar sobre o nosso segundo inimigo. Qual que é o segundo inimigo do nosso momento de oração com Deus? É o espaço físico, né? O espaço físico onde você vai orar. Onde é que você ora? No quarto, na sala, na cozinha? Onde é que você faz o seu momento de oração? Isso é muito importante. O espaço, ele é o seu lugar de oração. E me fez lembrar aquele filme, né? Quarto de Guerra, né? Que aquela mulher, ela tinha um problema, né, no relacionamento, no casamento dela, e ela buscou solucionar esse problema, né, de várias formas. Mas o que resolveu foi quando ela criou, né, um quarto de guerra, que ela chamou quarto de guerra, mas que na verdade era um quarto de oração, um local de oração. Então isso é muito importante. Nós precisamos estabelecer o nosso espaço para nossa oração, que seja no quarto, ou que seja na sala, ou que seja na cozinha, mas nós temos que reservar esse lugar, né? Vencida aquela fase de conseguir o tempo para orar, né? Nós temos que resolver esse segundo problema, que é o quê? O espaço para oração. Isso acontece porque na nossa sociedade nós acabamos virando escravos da falta de espaço, principalmente para o silêncio, para a meditação. Então, a falta de espaço para Deus hoje, ela é comum. Falta de espaço. Não temos o espaço apropriado para falar com Deus. E isso é necessário. É difícil realmente, né, encontrar um momento e um lugar em silêncio, de paz, para a gente fazer a nossa oração. É difícil. Em todos os lugares existe barulho. Ou, quando não é um barulho, um outro tipo de incômodo.
Isso acaba nos atrapalhando muito, né? Então, se você venceu aquele momento, aquela primeira fase, né? Que é o do tempo, você venceu, você encontrou o tempo. Então, agora você tem que encontrar o espaço. Onde você vai fazer a sua oração, né? Existe em casa, gente, que tem TV em todos os cômodos da casa. Televisão, computador, som ligado. Em quase todos os cômodos. Parece que as casas modernas ela foi projetada, né, para não comportar os momentos de comunhão com Deus. Parece que é isso. É uma estratégia, né, do inimigo. Todos os cômodos da casa é uma televisão na sala, uma televisão na cozinha e uma em cada quarto, né? E aí eu te faço uma pergunta. Você tem o seu espaço de encontro com Deus? Se você não tem, é necessário refletir sobre isso, né? O tempo com Deus e o espaço para você passar esse momento de comunhão com Deus. E a solução para encontrar esse espaço, gente, ela passa pela criatividade de cada um. Cada um precisa de ser criativo nesse aspecto para ele encontrar, né, realmente um espaço para fazer a oração dele. Ele precisa criar esse lugar, né? A gente precisa criar esse lugar. Não é algo fácil, principalmente para quem tem uma família muito grande, né? Mas é preciso. Quem tem a família muito grande é uma pessoa em cada cômodo, né? Acaba ficando difícil, né? Então você precisa estudar primeiro o melhor horário, né? Para que você tenha à sua disposição o espaço para você orar. E aí você vai ter que falar, né, com a sua família, pedir a colaboração de cada um, expor, né, o seu desejo de estar a sós com Deus para orar, né? Hoje eu quero ficar sozinho lá no meu quarto, lá no meu escritório, né, lá naquela sala, lá naquele lugar, né? Me dê um tempo aí, me dê uns 30 minutos, 1 hora, porque eu vou fazer a minha oração. Os muçulmanos, eles nos ensinam muito com isso, né? Todo dia eles oram, né, às 3 horas da tarde, de frente para a mesquita deles. Nós precisamos de ter dar essa devida importância para o nosso momento de oração, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia. E quem foi Daniel, né? Então nós precisamos de realmente estar conversando com nossas famílias para encontrar esse momento de oração. E a gente conhece pessoas que não têm nem escolha, precisa apelar mesmo para a paz das madrugadas. Não tem outro jeito. Tem que esperar todo mundo dormir para ele ter o momento de oração com Deus. E também é um bom momento, né? Porque a oração, principalmente a oração de madrugada, é um excelente horário para você encontrar com Deus, para você falar com Deus. Então, você precisará achar primeiro, né, o lugar, né? Porque ele é necessário para a sua vida de oração, né? Você precisa de ter a colaboração, né, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, né, dos seus amigos, para você ter esse momento de devocional com Deus, esse momento de oração, né? Então você tem que usar a criatividade, como a gente usa a criatividade para ganhar dinheiro, né? Para tantas outras coisas que também são importantes na nossa vida. Do mesmo jeito, nós precisamos encontrar, né, criatividade para estar com Deus em oração. Esse é o nosso segundo inimigo da nossa, do nosso momento, do nosso momento de oração, né? Está ouvindo a Web Rádio Vale do Aço, a estação da família cristã. Agora no Vale do Aço são 14 horas e 17 minutos. Quero enviar aquele abraço especial aí para a família do Geraldinho Bebel, Geraldinho Motivação,
para a Cida, para os filhos dele, para o Vitor e para o Igor. E que Deus possa abençoar essa família abençoada. Também quero deixar aqui aquele abraço para o Ramos, o José Ramos e a Rosane Ramos lá no Parque das Águas, para o Jota e para a Eliana no bairro Veneza. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta, continuando aí com o nosso tema de hoje, os 3 principais motivos que nos afastam do nosso momento de oração com Deus. Você está na Web Rádio Vale do Aço, a estação da família cristã. Informação, entretenimento e muita palavra de Deus. Boa tarde, Vale. Na Rádio Vale do Aço. www.radiovaledoaço.com.br. Disponível também em aplicativo Android ou iOS. Rádio Vale do Aço, a rádio da família cristã. Sabia que quase 600 mil brasileiros não têm certidão de nascimento? Algo tão simples e ao mesmo tempo tão importante ainda é negligenciado por muitos brasileiros. Mas por que a certidão de nascimento é tão importante? Porque sem ela, uma pessoa oficialmente não tem nome, sobrenome, nacionalidade. Ela não existe para o Estado. Só com a certidão é possível fazer matrícula escolar, casamento civil, registrar filhos e participar de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, entre outros. Sem a certidão, você não consegue fazer alistamento militar, abrir conta em banco, obter crédito, comprar terras e imóveis com escritura, entre outras várias atividades. A primeira via da certidão é gratuita e pode ser feita em qualquer cartório. O prazo é de 15 dias depois do nascimento da criança. Povos indígenas também têm direito à certidão de nascimento em igualdade de condições com os demais brasileiros. Exerça seus direitos, faça seu registro e não seja invisível para o Estado. Daqui a pouquinho, depois do programa Boa Tarde Vale do Aço, você vai ouvir com a Aline Mota o programa Gospel Show. Então, fica ligado aí que daqui a pouco a Aline Mota vai trazer para você aí o programa Gospel Show. Lembrando que você pode acessar também nossas redes sociais, tá? Lá no Instagram é @Rádio Vale do Aço, Facebook Rádio Vale do Aço e também temos o nosso canal no YouTube Rádio Vale do Aço. Siga, curta e compartilhe. Gente, estou esquecendo aqui de mandar um abraço aqui para nossa amiga, né? Nossa colega de escola aqui, a Bruna. A Bruna e a família dela, né? A Bruna, o avô dela, o Klinger também, né? Que Deus abençoe a vida da Bruna e do Klinger, que estão ligados aí no programa Boa Tarde Vale do Aço, lá no bairro Veneza, né? Que Deus abençoe aí a vida da Bruna. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração.
até com silêncio, com o sono, né? Muitos não suportam esse momento de quietude, né? De coração descoberto diante de Deus. Fica até incomodado com esse silêncio, não suporta, né? Na verdade, a nossa carne ela é pecaminosa. A nossa carne é pecaminosa e muitas vezes ela se levanta contra esse restabelecimento da comunhão com o Pai através da oração. Olha que importante, gente. Nossa carne, ela é voltada para o pecado, né? Nós somos, né, gerados no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estamos de Deus. Só Jesus nos reconecta com Deus. Se nós já
nos farão viver uma vida espetacular de oração na presença de Deus. Então, comece a orar hoje mesmo. Comece a orar hoje mesmo, porque você vai vencer essa batalha. Que Deus possa abençoar e possa continuar falando com você, que você talvez vai ter outras estratégias para vencer esse momento tão difícil, né, que é romper as barreiras para ter um momento exclusivo com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E assim, nós concluímos aqui esse momento, né, de palavra, né, esse momento bíblico. Deus possa abençoar e a gente vai dar continuidade ao nosso programa já no último bloco. Agora suas tardes vão ficar muito mais animadas, com muita informação, entretenimento e muita palavra de Deus. Boa Tarde Vale, na Rádio Vale do Aço, www.radiovaledoaço.com.br, disponível também em aplicativo Android ou iOS. Rádio Vale do Aço, a rádio da família cristã.